Então, agora a gente vai começar a trabalhar as derivações propriamente dita. Então, chama-se de derivação análise de corrente elétrica resultante da diferença de dois eletrodos numa determinada posição do corpo. Então, o eletrocardiograma padrão internacional apresenta 12 derivações. É possível fazer eletrocardiogramas com 18, com até 24 derivações, em casos muito especiais, mas a grande maioria será feito com 12 derivações. E elas são divididas, as três primeiras, elas chamam-se derivações bipolares periféricas, eu vou mostrar para vocês. As próximas três, derivações periféricas aumentadas, e as últimas 6 são as derivações torácicas ou pré-cordiais. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessas derivações. Bom, cada derivação é um par de eletrodo numa direção e sentido diferente. A maior parte das derivações vai ter deflexões positivas quando a corrente elétrica do coração está se aproximando do polo positivo. Mas você lembra que a mesma corrente pode ser registrada como negativa se a corrente elétrica do coração estiver se afastando. A gente vai registrar a diferença em dois eletrodos, a gente não sabe ao certo aonde está o coração do sujeito, ok? Então, essa é a ideia. Bom, vamos falar das três primeiras derivações, que são chamadas simplesmente de derivação 1, derivação 2, derivação 3. Então, vamos ver se vocês conseguem entender facilmente. Então, assim, no eletrocardiograma, o braço direito é referido como R, de right arm, ou só R, de right. O braço esquerdo de L. Então, em geral, o eletrodo do braço direito é colocado no punho direito. Em geral, o eletrodo do braço esquerdo é colocado no punho esquerdo. E o eletrodo que é colocado no pé, geralmente é chamado de F de faca, né? Mas na verdade é F de foot, tá bom? E sempre o eletrodo é colocado no pé esquerdo. O pé direito vai o eletrodo, mas é o eletrodo neutro. Então, nós temos assim, ó, quando o eletrodo negativo é colocado no braço direito, geralmente no punho, e o eletrodo positivo no braço esquerdo, então a gente vê a passagem pelo tórax da corrente sanguínea acima do coração, porque a gente imagina que está indo do punho para o braço, para o ombro, passa no tórax, vai para outro ombro e desce para outro punho. É isso que a gente está imaginando. Então, esta direção e sentido é praticamente horizontal entre os ombros, né? E como a maior massa, o maior número de células do coração é do lado esquerdo, então geralmente a gente vê uma corrente que é positiva em geral, mas aqui essa primeira derivação, essa primeira forma de ligar os eletrodos é chamado D1. D2 é chamada quando o braço direito está com o eletrodo negativo e o pé esquerdo positivo. Então, em geral, isso aqui fica mais ou menos numa inclinação de 60 graus. O coração está aqui em algum lugar do tórax, que a gente não está vendo, né? Existe um eixo de despolarização dele, e D2 mede uma derivação que passa aqui a 60 graus em relação a D1. E D3 é quando o eletrodo negativo está no braço esquerdo e o positivo no pé esquerdo. Então, mais ou menos, se eu trouxesse isso para cá, seria 120 graus de D1. Se ao invés de... Esse triângulo é chamado de triângulo de Einthoven, em homenagem ao pesquisador que desenvolveu essas derivações, esses registros primeiro. Se eu pegar, ao invés de fazer esse triângulo, trouxer todas essas derivações para o centro do coração, eu vou ver algo assim, uma distribuição nesse sentido. E aí, eu preciso dizer para vocês o seguinte, que no eletrocardiograma, o eixo, o grau zero é considerado
a ponta aqui, né, na horizontal. E aí, o primeiro quadrante é este aqui, que na geometria seria primeiro, segundo, terceiro. Ah, não lembro mais. Nossa, me deu branco. Mas seria primeiro, segundo, terceiro, acho que é o quarto quadrante na geometria. Para a gente aqui no eletrocardiograma, este aqui seria o primeiro quadrante do eletro. Então, aqui, 0, 90 graus. É assim que conta no eletrocardiograma. Conta aqui, ó, 180 graus, 270 graus e 360 ou zero de novo. Então, na geometria a gente conta, né? 90, 180, 270, 360. Aqui no eletro a gente começa a contar no sentido horário, mas a partir aqui da horizontal. Então, aqui é o primeiro quadrante, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus, ok? Então, essas são as 3 primeiras derivações. Vamos olhar aqui, então, aqui seria assim, ó, o eletrodo negativo no braço direito, eletrodo positivo no braço esquerdo. Se só tivesse esses 2 eletrodos, essa aqui seria a derivação 1. Derivação 2, se eu considerar eletrodo negativo, braço direito, eletrodo positivo, pé esquerdo. Essa é a derivação 2. Se eu considerasse só esses 2 eletrodos. E a derivação 3, se eu considerar o eletrodo negativo, aqui ó, eletrodo negativo no braço esquerdo e o positivo no pé esquerdo. Isso é D3. É óbvio que quando a gente vai montar os eletrodos, a gente coloca todos eles ao mesmo tempo. E quem vai fazer, quem é positivo, quem é negativo, será o próprio aparelho de eletrocardiograma. Então, isso aqui às vezes fica confuso, mas peraí, eu vou ter que trocar os fios? Não, não tem que trocar fio nenhum. E lembra outra coisa, no pé direito, aqui está vazio, mas o pé direito não é vazio. No pé direito vai o eletrodo neutro, ou fio terra, para eliminar qualquer interferência do ambiente, ok? Então, essas são as 3 primeiras derivações. Aqui está o triângulo, ó, D1. Então, ó, eletrodo negativo no braço direito, positivo no braço esquerdo. D2, negativo no braço direito, positivo no pé. D3, eletrodo negativo no braço esquerdo e positivo no pé. Então, nós temos aqui, ó, D1 seria 90 graus, D2 a mais 60 e D3 a 120 graus. Vejam que aqui é um registro de D1, esse de D2 e esse de D3. Eles não são iguais. O que difere entre eles? Todos têm onda P, todos têm complexo QRS, 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 e todos têm onda T. Mas o que difere é a intensidade. Ops, vamos voltar lá. O que difere é a intensidade deles. E aqui você veja, a onda R, ela é para cima, mas ela é isoelétrica em relação à onda S, que corre a mesma distância para baixo, né? Então, a onda S, ela é bem mais intensa do que a onda R, propriamente dita. Então, vamos lembrar. Nós temos a maior intensidade de sinal se o coração estiver mais paralelo àquele eixo que eu estou registrando. Então, este coração, a princípio, ele é mais paralelo a 0 graus do que em D2 ou em D3, a 60 ou 120 graus. Mas ele tem componentes em 120 graus, ele tem componente em 60 graus, só que são componentes menores, ok? Então, a gente vê os sinais e o maior sinal deve estar mais paralelo e o menor sinal deve estar mais perpendicular. Então, essa é a ideia da análise vetorial.
Agora vamos ver as próximas 3 derivações. Então, as 3 derivações próximas são as derivações periféricas aumentadas. Aqui, só para a gente entender, nós temos D1, a D2 e a D3. Como é que nós vamos achar essas derivações aumentadas? Então, a ideia é que esse Azinho indica aumentadas, esse V indica diferença de potencial, e essa letra R indica o braço direito, right, né, R de right, dizendo para a gente aonde está o eletrodo positivo. Então, o eletrodo positivo nessa derivação vai estar no braço direito. E o eletrodo negativo será a união do sinal entre o braço esquerdo e o pé esquerdo. A mesma coisa aqui, Aqui quem está com o eletrodo positivo é o braço esquerdo, é o L, o braço esquerdo. E o eletrodo negativo? A união dos sinais que vem do braço direito e do pé esquerdo. São os outros 2 membros possíveis. Porque vamos lembrar que o pé direito ele é reservado ao eletrodo neutro. E a AVF, quem está sozinho? Quem está com o eletrodo positivo? O pé esquerdo. E o eletrodo negativo está onde? Entre os 2 outros eletrodos, braço direito e braço esquerdo. Então, eu vou começar desse aqui que é bem fácil a gente pensar. Se aqui nós temos a referência braço direito, braço esquerdo e pé, vamos pensar, distância média do braço direito do braço esquerdo é o meio aqui, em direção ao pé. Então, a AVF é um vetor que registra exatamente a 90 graus em relação a D1. Né? Então, está aqui, 90 graus. Vamos pensar agora a AVR. Quem está com o eletrodo positivo é o R. E o negativo, distância média entre o pé esquerdo e o braço esquerdo. Então, distância média está aqui em direção ao braço direito. Então, isso, em relação ao nosso padrão, aqui é 0, aqui é 90, 180, 210 graus. Agora, se a gente correr negativo, 360, então aqui dá menos 150 graus. A mesma coisa, né? E o AVL, que está com o eletrodo positivo no braço esquerdo, então nós vemos distância média entre o pé esquerdo e o braço direito, aqui, em direção ao braço esquerdo, tá aqui. Então, isso aqui seria 330 graus ou, em relação ao zero, menos 30. Então, nós vemos aqui os vetores das 3 próximas derivações, ok? Então, aqui está mostrando para a gente, a D1 de um coração, a D2, a D3. Senhores, D3 está muito pequena, de baixa intensidade os sinais, eu mal consigo ver as ondas. Por quê? Porque possivelmente eu esteja praticamente paralelo a esse eixo, né? Então, eu não vejo quase o sinal. Aí eu vejo aqui, a AVF tá aqui, a VR, lembra que a VR ela é para cá, ela é menos 150 graus, e a AVL, que é menos 30 graus. Se a gente comparar, o maior sinal aqui é o D1. Então, veja que o coração está bem mais próximo de D1 do que está, por exemplo, de D3, né? Então, ele deve ter um eixo aqui de despolarização praticamente na horizontal, ok? Por isso que é o maior sinal e por isso que aqui é o menor, porque é quase paralelo a D3, né? Desculpa, quase perpendicular, falei errado, não paralelo, quase perpendicular. Quase paralelo a D1 e quase perpendicular a D3, certo? Então, com isso, nós vimos as 6 primeiras derivações. Agora, nós vamos ver no próximo as derivações centrais, pré-cordiais ou torácicas, ok?